E aí galera, vamos então com mais uma videoaula aí. E agora o assunto é mais sério. Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três aí principais filósofos, se eu estou levando em consideração a filosofia grega. Então lembra que na última aula a gente falou dos pré-socráticos? Se tem os pré-socráticos, tem os socráticos. São esses aí. Então o primeiro deles, obviamente, é o Sócrates. O Sócrates é um filósofo aí que ele, antes de ser filósofo, ele lutou na guerra do Peloponeso, ele era uma figura, tinha um papel militar, e ele vai até o oráculo de Delfos, que era um costume dos gregos, e lá estava escrito, conhece-te a ti mesmo, e essa frase vai marcar a vida do Sócrates, e a partir daí que ele vai começar a desenvolver a filosofia dele. Para o Sócrates, a filosofia não tinha que fazer o que os pré-socráticos faziam, de ficar tentando entender a natureza. Para ele isso não ia levar a nada. Para ele a filosofia servia para isso aqui, para buscar a virtude e tentar de alguma forma ensinar os cidadãos atenienses a serem virtuosos em suas ações, a seguir a ética, porque assim se construiria uma sociedade mais justa, mais igualitária e consequentemente o povo viveria melhor. Então esse era o principal fundamento da filosofia socrática, buscar a virtude. Ele não deixou nada escrito. Tem uns professores que são muito, assim, eles gostam de pegar no pé de aluno e falar assim, fala para mim um livro que o Sócrates escreveu. Então isso não existe. O Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreveu sobre ele foi o Platão, que a gente vai falar daqui a pouco, que era discípulo dele, e ia registrando as falas aí desse filósofo. O Sócrates, ele desenvolveu um método de transmissão do conhecimento. Esse método chamava-se maêutica. A mãe dele era parteira, então maêutica vem de mãe, que significa parto das ideias. Para esse filósofo, nada se pode ensinar. Não tem como eu ensinar alguém alguma coisa. Para ele, o conhecimento já está dentro da pessoa. A gente precisa colocar para fora, como se fosse um parto, entendeu? Então, como que funcionava esse método da maêutica? Ele estava andando por Atenas, ele pegava alguém e começava a fazer perguntas para essa pessoa. Ia levando a pessoa a questionar aquilo que ela achava que já sabia que era verdadeiro. E assim a pessoa ia construindo e formulando um conhecimento dentro de si. E é muito interessante, certa vez Sócrates ele encontrou com um escravo e ele foi fazendo perguntas e perguntas para esse escravo. E ele fazia umas perguntas meio que pegadinha. E com essas perguntas o escravo conseguiu formular o teorema de Pitágoras, que já existia e já tinha sido descoberto pelo Pitágoras. O Sócrates fez com o escravo. Vamos lembrar que o escravo grego não tinha instrução nenhuma, mas o Sócrates fez o desenho de um triângulo lá e foi fazendo questionamentos, como que eu faço para descobrir aqui, se eu fizer isso, até que esse escravo conseguiu formular o teorema de Pitágoras. Então assim o Sócrates comprovou sua teoria, de que o conhecimento está dentro do ser humano e a filosofia tem o papel de instigar, de fazer com que o cara coloque para fora. E sendo tão sábio assim, o oráculo de Delfos lá, disse que o Sócrates era o cara mais sábio da Grécia, e mesmo assim ele falou, só sei que nada sei. Ele achava que aquilo tudo que ele sabia, na verdade, não era nada. E aí o Sócrates, como termina a vida desse cara, né? Que a gente fala do filósofo, e aí, como que morre? O Sócrates ele foi condenado por desvirtuar a juventude ateniense por causa das suas ideias, eram muito radicais para uma sociedade que estava marcada pela mitologia grega. Então ele foi condenado à morte, e a condenação de morte na Grécia dessa época aí era tomar um copo de veneno de uma planta que chamava cicuta. E aí o Sócrates então ele resolve tomar esse veneno. Ele poderia fugir, mas ele falou assim, olha, eu passei a vida toda ensinando os cidadãos atenienses a ser virtuosos, agora eu não vou fugir da minha condenação. Se eu fizer isso, eu não vou estar sendo ético, porque eu vou estar descumprindo com as leis do meu país. Então, segundo a história, ele tomou essa cicuta e acabou morrendo. E ele deixou aí um grande discípulo. Aí um discípulo do Sócrates é o Platão. O Platão ele foi um filósofo muito importante para o pensamento ocidental também, e ele vai trazer para nós a seguinte questão. Na concepção de Platão existiam dois mundos. O mundo inteligível, que era o mundo das ideias, o mundo perfeito, e o nosso mundo aqui, a Terra, que é o mundo sensível, ou imperfeito. Como que era o pensamento de Platão? Tudo que existe na Terra é uma cópia do mundo perfeito, que seria o mundo das ideias. E essa cópia ela é imperfeita. Então como que a gente entende isso? Vamos pensar, por exemplo, numa caneta. Quando a gente pensa numa caneta,
nós estamos acessando a ideia da caneta. E a ideia da caneta, segundo Platão, está no mundo das ideias. E a caneta em si, que é a personificação da ideia, está no nosso mundo. E ela é imperfeita. Então é como se fosse assim, no mundo das ideias existe uma caneta perfeita, e aqui a gente consegue fazer uma cópia imperfeita dessa caneta. Por exemplo, pensa numa caneta. Pode ser uma Bic dessa aqui, pode ser uma azul, pode ser uma caneta que nem é uma caneta, é um pincel, mas ela quer uma ideia. No mundo das ideias teria essa caneta perfeita. Para entender o pensamento do Platão, eu recomendo assistir o filme do Matrix, porque o filme do Matrix ele foi inspirado, o primeiro filme do Matrix, no pensamento platônico. Então é como se fosse assim, o personagem principal lá, o Neo, ele vive uma vida normal e ele acha que aquilo ali é a realidade, até que ele descobre que a realidade não passa de uma ilusão e que o verdadeiro mundo é a Matrix, que é um mundo bem diferente daquele que ele vive. Então esse era o pensamento platônico. O nosso mundo aqui cotidiano é apenas uma ilusão dos nossos sentidos. E existe um mundo real, que seria o mundo das ideias, do qual da onde vem tudo que está aqui, que é uma cópia. Certo? É um pouco confuso, mas você precisa aprofundar realmente no pensamento platônico, ler sobre ele para poder entender. Outra questão sobre Platão é que ele escrevia em forma de diálogos. E ele registrou alguns diálogos, né, sobre o Sócrates, sobre os períodos dele aí. E no livro dele, A República, vai estar registrado a Alegoria da Caverna, que é onde ele fala desse pensamento dos dois mundos. Você encontra na internet e vale a pena dar uma lida para compreender esse pensamento a fundo. E o discípulo de Platão, Aristóteles, o que ele vai fazer? Aristóteles também é um filósofo importante, foi um dos últimos aí desse período. O pensamento dele perdurou por muito tempo. Ele foi o primeiro a fazer uma sistematização do conhecimento. Como eu falei no vídeo anterior, os filósofos de então, eles estudavam de tudo, todos os assuntos juntos. Estudavam matemática, a filosofia, estudavam coisas da natureza, como a biologia, por exemplo. E o Aristóteles ele vai fazer uma separação entre os conhecimentos. Isso aí vai ser muito importante para a sistematização do saber que virá alguns anos mais tarde. Então Aristóteles ele vai dividir em 3 campos maiores. A física, que não é somente a física que vocês estudam na escola, mas a física aqui dá todo conhecimento relacionado à natureza, às coisas físicas, como a biologia, por exemplo, a química, a matemática, que são conhecimento dos números, e a filosofia, que ele também vai chamar de metafísica, que são questões que não se podem palpar. Por exemplo, a questão da ética, da virtude, essas questões ele vai chamar de filosofia, então faz essa separação. E contrariando o seu mestre Platão, Platão vai falar que o conhecimento ele vem do mundo das ideias, certo? O Aristóteles vai dizer que não, que o conhecimento ele vem do nosso mundo e ele é elaborado pelos sentidos. Ele parte dos sentidos e é elaborado no mundo, nosso mundo real. Então essa é a grande diferença. Até o Michelangelo pintou um quadro famoso chamado A Escola de Atenas. Nesse quadro, aparece lá bem no centro o Platão apontando para o alto, querendo dizer que o conhecimento vem do mundo das ideias, e o Aristóteles apontando para a terra, dizendo que o conhecimento vem dos sentidos. Então é isso, deu para entender? Recapitulando um pouquinho, para a gente compreender. O Sócrates vai falar que o conhecimento não se pode passar, portanto ele cria o método da maiêutica, e ele vai dizer que a partir de você causar questionamentos, você consegue construir o conhecimento, você consegue fazer com que a pessoa construa o conhecimento por si só. O Platão vai diferenciar de 2 mundos, um mundo perfeito e um mundo imperfeito, e o Aristóteles vai dizer que o conhecimento ele parte realmente dos sentidos desse mundo nosso que estamos aqui. E aí é a partir dos sentidos que se constrói a ideia, ao contrário do que Platão falou, a partir da ideia se constrói o saber. Tá certo? Então é isso, um abraço a todos, espero que deu para entender um pouco aí e até mais.